primeiro livro de Reis, capítulo número 17. Versículo 2 até 6. Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme à palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Vamos ainda orar. Senhor Deus nosso Pai, vem ainda, Senhor, abençoar agora a meditação da Tua palavra, trazendo a nós a mensagem que está no Teu coração. E que não seja o homem a falar, mas seja o Teu Espírito a cada um de nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós já apresentamos a pessoa de Elias, sublinhando que ele viveu numa época de grande adversidade espiritual, sendo que o rei Acabe reinava sobre Israel e a sua esposa era uma mulher terrível, idólatra, chamada Jezabel. E agora, irmãos, nós vemos que o Senhor mandou Elias transmitir a primeira mensagem profética ao rei Acabe. E a mensagem foi esta que nós já comentamos e que se encontra no versículo 1. Nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não haveria, portanto, nem orvalho, nem chuva, não haveria água do céu, não cairia água, a não ser quando o profeta dissesse. Então, estava tudo debaixo da autoridade do profeta. Claro que o profeta que estava também debaixo da influência do Espírito Santo. E assim o Senhor estava a manifestar ao povo de Israel que não era Baal quem podia dar a chuva, porque eles sacrificavam a Baal e outros ídolos tidos como deuses de fertilidade, prosperidade agrícola, etc. E quando o Senhor fechou a porta, a janela do céu, da chuva, é como se o Senhor estivesse a dizer: não é Baal quem vos vai abençoar, só eu tenho poder para vos abençoar. E agora, irmãos, nós vemos o seguinte, que Elias cumpriu esta orientação do Senhor, ele profetizou, e nós podemos imaginar que Elias, depois de ter entregue a primeira profecia, mais uma vez sublinhamos, é a primeira vez que está registado aqui uma palavra profética, nós vemos que o Senhor, o que é que fez? Podia ter dito: Elias, já que tu agora tens prática, vais continuar a profetizar. O mais difícil foi a primeira vez, mas tu passaste este teste, vais continuar a profetizar. Mas não, foi uma vez e acabou. Porque o Senhor falou com ele, no versículo 3, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite. Isto é, na prática, o Senhor estava a dizer: Elias, agora foge daqui, desaparece de cena, a tua missão está cumprida, vai e esconde-te. E nós lemos o seguinte, que é esconder-se junto a um ribeiro de Carite. E nós fomos ver onde é que ficava Carite, e eu confesso aos irmãos, pensava que Carite era um rio ali perto do lugar onde Elias se encontrava, lá no norte. Mas descobri uma coisa que me espantou, é que Carite fica para lá do Jordão, aquilo que hoje se chama a Transjordânia, portanto a leste do Jordão,
E os irmãos sabem qual é a distância onde Elias se encontrava até Carite? 200 quilómetros. Para nós, 200 quilómetros é uma distância muito boa, mas nós temos uma noção da distância muito diferente de Elias, porque para nós 200 quilómetros é, enfim, dá para chegar aqui a Santarém, não sei se dá, por aí. Então eu já imagino, eu meto-me na A1, vou por ali fora, tomo um cafezinho numa estação de serviço e depois, num pulinho, eu estou a 200 quilómetros. Meus irmãos, 200 quilómetros para Elias eram dias de caminhada. Caminhada difícil, perigosa. Não havia, na maior parte do caminho, não havia estradas, não havia caminhos abertos. Era muito penoso. E mais, Carite, ele não ficava sequer dentro do território de Israel. Era fora de Israel, como se o Senhor a nós nos mandasse sair daqui, fugir daqui do Porto e ir lá para a Espanha ou até mesmo para mais longe. Que era muito estranho. Então o Senhor tinha levantado Elias como profeta para Israel e agora o Senhor vai tirar o profeta e vai enviá-lo para fora do país. E depois havia outra questão que eu acho que deve ter passado pela mente de Elias. Como é que Elias se ia sustentar? Como é que ele se ia sustentar? Dias a fio de caminhada. Mesmo que ele tivesse alguma comida, ele podia levar, mas rapidamente se iria esgotar. Água, um ponto de interrogação. Se o Senhor disse que não haveria chuva nem orvalho. E depois, chegado lá, a esse lugarzinho, que era um ribeiro, que não era muito importante, como é que ele iria sobreviver? Ele tinha lá casa, ele tinha abrigo, ele tinha pão, ele tinha maneira de sobreviver. Tudo isto, irmãos, nós temos de compreender que tudo isto pesou nesta orientação que o Senhor deu a Elias. Não foi, portanto, uma orientação assim, muito fácil, algo que Elias disse, Senhor, tudo sério, eu já conheço o caminho, tenho lá uma tia e uns primos, até me calha bem para tirar umas férias. Não, era um caminho difícil e um lugar muito complicado. E, meus irmãos, nós temos de compreender que Elias, ele fala-nos a respeito de muita coisa, mas o Senhor vai manifestar a Elias várias coisas e nós, à medida que falarmos sobre ele, nós vamos observando isso. Mas há uma delas que é fundamental. Elias, ele tinha de viver confiando plenamente na palavra do Senhor. Para ele era uma questão de vida ou de morte, não era uma questão de, enfim, levar uma vida melhor ou pior, não. Era uma questão de vida ou de morte. Se ele falhasse em discernir a voz do Senhor, em compreender o plano do Senhor e em obedecer, ele podia correr um risco de morte, Então era algo para ele muito sério. E quando ele se viu confrontado com aquela orientação, ele fez a escolha certa. Ele confiou na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos de compreender o seguinte: nós não somos Elias. Nós não temos esta fibra de Elias. Mas nós somos uma igreja que tem muitas semelhanças a Elias. E neste tempo que nós estamos a viver, há uma decisão que nós temos de fazer. É se nós, de facto, confiamos na palavra do Senhor. Se nós confiamos na palavra. Não é se nos dá jeito, aquilo que nos dá jeito confiar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Graças a Deus, Senhor, pela tua palavra. Vai e evangeliza o teu vizinho. Senhor, isso aí acho que não vem do Espírito. Pois é, a gente começa a selecionar aquilo que nós gostamos, aquilo que nos convém, aquilo que nós achamos que é facilmente realizável, aquilo que nós achamos impossível. E é por isso, às vezes, irmãos, que nós, não obedecendo, nós expomos-nos. O que é que iria acontecer a Elias se ele não obedecesse? Bom, e nós sabemos o que aconteceu depois foi que, imediatamente, a mulher de Acabe, como é que ela se chamava? Jezabel. Ela moveu uma violenta perseguição a Elias. Isto é, se ele não tivesse obedecido, ele ia provavelmente sofrer por causa disso, mas também
nós vamos ver que Deus tinha um plano para evitar que ele passasse fome. Ele pensava que lá em Carite ele tinha muitas possibilidades de não ter sustento, mas não, era ao contrário. Se ele ficasse em Israel, uma vez que o Senhor ia enviar a seca sobre o país, ali é que ele iria passar necessidade. Então o Senhor providenciou um lugar para sustentar o seu servo. Meus irmãos, e nós vamos ver que assim aconteceu. Nós lemos no versículo número 4, há de ser que beberás do ribeiro. Então havia um ribeiro que tinha água para ele. Estava lá preparado o ribeiro. Não ia faltar água para ele. Depois, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, é uma orientação muito simples, mas reparem que nesta orientação o Senhor tinha tudo aquilo de que Elias iria precisar, porque ele ia beber do ribeiro, a água, e os corvos iam trazer pão e carne, quantas vezes por dia? Vamos ler no versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, eu posso dizer assim, nada mal, porque isto é muito melhor do que a maior parte do povo de Israel, que ficou à mercê da seca, com muita fome. Naqueles tempos havia até povos que desapareciam pela fome. Quando a fome chegava, às vezes um povo, uma nação desaparecia. Por causa das... Ainda hoje nós também temos esse drama em muitos lugares do mundo, a fome. Mas o Senhor arranjou, irmãos, vejam que maneira maravilhosa, água do ribeiro. O ribeiro, ele podia beber à vontade. O ribeiro não era um copo de água por dia. Não, ele podia beber à vontade. E a segunda coisa era pão e carne, portanto, alimento sólido, proteína, aquilo que ele precisava, todos os dias, 2 vezes por dia. Os irmãos estão a ver o que é que acontece quando nós confiamos no Senhor. Quando nós confiamos, mas primeiro tem de vir a fé. Primeiro tem de vir a fé. O Senhor não mandou uma fotografia a Elias do lugar, nem lhe explicou, olha, não tenhas medo, que eu já tenho... Não, o Senhor mandou ir. Quando ele foi, o Senhor sustentou, louvado seja o seu nome. Irmãos, hoje nós estamos a viver rodeados por uma cultura que é anticristã na essência. Quando eu digo anticristã, não é que as pessoas não sejam cristãs, mas são cristãs daquele cristianismo para esta vida, cristianismo social. Não é mau, eu não estou a dizer que é mau. Fazer bem aos pobres, isso é uma coisa fantástica. E acho que todos nós devemos fazê-lo também. Ajudar os outros. Mas, irmãos, mas o Evangelho não é isso. Ou melhor, o Evangelho não é só isso, é muito mais do que isso. Se o Evangelho fosse isso, nós seríamos apenas uma espécie de instituição de solidariedade social. Como há muitas, e a Igreja seria uma delas. E muita gente quer transformar a Igreja de Cristo numa coisa assim, com um Evangelho social, de dar um pão àquele que tem fome, de dar uma roupinha àquele que não tem. E eu repito, não é que nós não possamos fazer isso. E nós podemos e devemos, sobretudo porque o Estado, infelizmente, não cumpre muitas vezes a sua função. Nós pagamos os impostos e devia dar para isso. Não é? Os Estados onde o Evangelho, através da Reforma Protestante, etc., chegou, no centro e sobretudo no norte da Europa, o Estado organizou-se para que não haja fome. E nesses países não há fome. Não há fome, não há problemas de pobreza. Nós não, nós temos aqui que andar a estender a mão, fazer caridade, quando cada pessoa tem direito a comer, tem direito a um abrigo. Mas não, andamos a fazer caridade. E querem que a Igreja seja uma instituição de caridade. Meus irmãos, a Igreja, ela tem um Evangelho que não é para esta vida. É para esta vida só de uma maneira muito secundária. Deus abençoa-nos. Nós podemos ajudar os outros, mas o Evangelho é o seguinte: Deus pagou um preço ao enviar o seu Filho amado na cruz do Calvário
para perdoar o nosso pecado que nos matava, que nos estava a destruir, e agora nós temos comunhão com Deus e temos direito à vida eterna. Perguntem a uma pessoa que está no leito da morte, a pessoa vai morrer daí a 15 minutos, se ele quer um copinho de água ou um pãozinho. Ele quer a certeza de vida eterna. Certeza de vida eterna não há nenhuma instituição do mundo que dê. A Igreja proclama que em Jesus nós temos vida eterna. E é por isso que a Igreja está rodeada de inimigos. Porque o adversário de Deus não quer que esta mensagem seja pregada. Ele não se importa que a gente tenha igrejas, que a gente cante, isso aí, que a gente se reúna. Não há problema nenhum. Agora, quando nós começamos a pregar o Evangelho da vida eterna, irmãos, Acabe levanta-se, Jezabel levanta-se. E aí nós, igreja, só temos uma solução: esconder-nos junto ao Ribeiro de Carite. Lá no Ribeiro, o Senhor tem uma bênção para nós. Nunca faltará a água da vida, a água da palavra, o seu refrigério, a sua presença nunca nos faltará. Podemos beber à vontade. O ribeiro não vai secar até o Senhor permitir. Nós podemos beber, nós podemos orar. Às vezes nós estamos tristes, abatidos. Irmãos, não adianta a gente andar a queixar-se: eu estou triste, estou abatido, estou deprimido, com problemas. A pergunta é: e você já foi ao ribeiro, já orou, já bebeu água? O que é que nós estamos hoje aqui a fazer? Estamos a beber água também. E é por isso que nós saímos da nossa casa. Nós não viemos aqui por obrigação. Não viemos aqui porque não tínhamos mais nada que fazer. Nós viemos aqui porque nós precisamos de beber água. E de comer o pão. E reparem, irmãos, que a solução que o Senhor arranjou era pão e carne que era trazido pelos corvos. Isto é, para Elias, ele via todos os dias cair do céu. Os corvos do céu traziam o pão e a carne. E nós também temos uma promessa, que o Senhor nunca nos vai faltar com o pão do céu, todos os dias. Nós temos todos os dias vida em Jesus, alimento para a nossa alma, para que a nossa fé não vacile, para que nós não nos tornemos numa igreja sem poder, uma igreja sem mensagem, uma igreja sem evangelho, uma igreja domesticada, uma igreja assustada. Não, a igreja de Jesus é uma igreja vencedora, é uma igreja valente, porque ela está debaixo de uma revelação, assim como Elias também estava debaixo de uma profecia. Meus irmãos, e Elias foi, e ele ficou ali algum tempo. E, meus irmãos, há 3 coisas que nós observamos aqui neste episódio. Em primeiro lugar, o Senhor enviou Elias para aquele local porque o Senhor queria proteger Elias. Esconde-te. Meus irmãos, o Senhor quer nos esconder. Esconder da vista daqueles que nos querem destruir. Ele quer nos esconder. Nós não temos uma vida, nós não precisamos de andar a expor-nos. Nós precisamos de estar escondidos. Escondidos onde? Na presença do Senhor. Ninguém sabe, ninguém vê. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós jejuamos, quem é que vê? Mas o Senhor vê e ali nós estamos escondidos, mas estamos protegidos. Segunda coisa, o Senhor também revelou a Elias a sua provisão. Meus irmãos, eu não sei como é que vai ser o futuro, não sou profeta nem filho do profeta, não é? Ao olhar a Bíblia, dá a ideia que há pelo menos uma fase em que as coisas se vão complicar. Não sei como, não sei se nós estaremos cá, se o Senhor nos vai levar, não sei. Uma coisa eu sei, nós temos de estar preparados. Sobretudo os mais novos, não é? Os mais novos, os jovens, as crianças, os adolescentes, têm de estar preparados. Hoje nós estamos aqui, e se amanhã vierem dias difíceis, como é que vai ser? Não, pastor, nós estamos numa democracia. Pois estamos. Também muitos países estavam em democracias e de repente
desencadeou-se uma terrível perseguição. Nós estamos em paz. Estamos. Mas amanhã podemos não estar. Não, nós temos a segurança social. Temos. Fraquinha. Mas temos. Temos hospitais, pois temos. Em Angola nós temos uma irmã, que é médica, e ela estava a fazer pediatria, e ela disse-me: pastor, eu todos os dias chego ao hospital, eu vejo crianças nos quartos, está tudo cheio, mas é nos corredores cheios de crianças. Eu olho para elas e vejo quais são as que têm condições de escapar à morte. E pego em 2 ou 3 e levo-as e trato-as. O resto é tudo para morrer. Meus irmãos, nós pensamos às vezes que a situação que nós temos hoje, que ela se vai perpetuar, e ficamos até muito tristes quando às vezes temos uma coisa grave na nossa vida e a nossa fé é abalada. O que é que foi, irmão? Eu não sei como é que Deus permitiu, mas eu raspei o carro na porta da garagem. Irmão, a minha fé está muito abalada. Está bom. Olha, irmãos, esse tipo de fé, ela não aguenta o que vem aí. Ela não aguenta. Vem tempos difíceis. Elias precisava de ter a certeza que nos tempos da dificuldade a provisão não estava nem no hospital, nem na segurança social, nem nos médicos. A provisão está no Senhor. E nós temos que aprender a depender do Senhor. Às vezes o Senhor prova-nos. Pequenas provas, coisinhas pequeninas, para ver se a nossa fé cresce um bocadinho. O Senhor olha para a nossa fé e diz: este meu filho anda há 10 anos, sempre com a mesma fé, a mesma coisinha, não tem fé para isto. A ver se ele cresce um bocadinho mais na fé. Irmãos, o Senhor quer, porque para Ele operar na nossa vida e através de nós, a nossa fé tem de crescer. E o Senhor mostrou que a provisão do Senhor, no tempo da seca mais terrível, ela estava no Senhor, o Deus de Elias. E a terceira coisa, Elias precisava de ser moldado pelo Senhor. Nós dizemos assim: Senhor, usa-me. Eu costumo dizer que essa é a oração mais perigosa que existe. É muito perigoso a gente dizer: Senhor, usa-me. Mas também é a oração, é o pedido mais nobre que nós podemos fazer. Então, é perigoso porquê? Porque, irmãos, porque Deus leva a sério a nossa oração. Eu lembro que eu, quando comecei a orar assim, eu não tinha muita noção. Depois comecei a ver, mas já era tarde, não é? Senhor, abençoa-me. E o Senhor começou a abençoar. E depois uma luta, uma dificuldade, desemprego, problema de família. Disse: Senhor, então agora que eu quero ser usado é que vêm os problemas. E é como se o Senhor dissesse: pois é isso que eu estou a preparar-te. Tu és arrogante, vaidoso. Eu não estou a falar de mim, estou a falar em geral, não é? Arrogante, vaidoso, pensas que sabes tudo. Tu tens que ser moldado, rapazinho. Tu não podes ser um servo nas minhas mãos assim, com essa vaidade que tu sabes. Não, tens de ter outra posição na minha presença. E, meus irmãos, e foi isso que o Senhor fez com Elias. Kerite vem de uma palavra que significa cortar, colocar no tamanho certo. Olha o nome que o Senhor arranjou para este lugar. Colocar, cortar, moldar, colocar no tamanho certo. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, quando nos apresentamos diante de Deus, sobretudo quando somos novos na fé, nós estamos assim muito inchados, não é? Porque, afinal de contas, Senhor, eu entreguei-te a minha vida, como se nós disséssemos: Senhor, foi um favor até que eu fiz. O Senhor agora pode contar comigo, não é? Eu sou um instrumento nas tuas mãos, agora o Senhor deve estar contente. É assim como eu pegar num carro assim de 1930, o motor já há muito tempo que pifou, a carcaça está toda ruída, os estofos, os ratos é que moram lá, e eu pego naquela carcaça de carro e chego aqui ao pé de um irmão e digo: meu irmão, olha, eu ofereço-te este carro. Olha, é um presente. Não me agradeça, eu ofereço este carro. Se eu desse aqui ao Humberto, meus irmãos, e nós às vezes o que damos a Deus, a nossa vida. Que vida é que nós damos? O que é que nós damos? Os irmãos acham que Deus fica comovido quando Ele vê a minha vida. Oh Deus, toma a minha vida.
E o Senhor deve dizer, mais um monte de trabalhos. Vamos lá trabalhar. Manda-o para Carite. Vai para Carite. Ali eu vou moldar-te. E o Senhor moldou. Começou a cortou aqui esta vaidadezinha, esta tradiçãozinha, esta religiosidade. Há pessoas que são religiosas, gostam de religião. Você tem que cortar aquilo para serem pessoas normais. Normais. Há outros que têm uma tendência para outra coisa. Há outros que só pensam neles próprios. Só eu. Meus irmãos, mas há uma boa notícia. É que no Ribeiro de Carite, Deus muda o coração do homem. Deus muda. E Deus não é violento, Ele é sábio. Ele vai tocando onde é necessário, Ele vai cortando. Ele não faz tudo de uma só vez. Jordão, que significa aquele que desce. Jesus esteve ali no Jordão, Ele desceu ao Jordão. E ali o Espírito Santo também desceu sobre a igreja. Meus irmãos, então, Elias precisava de ir para Carite. Deus faz isso connosco, irmãos. Primeira lição é a lição da obediência. Vai e ir. Hoje em dia, qual é a grande revelação do Senhor para esta igreja? Evangelizar. E na evangelização está ligado à oração, está ligado à comunhão com os irmãos. Nós nada fazemos sem oração e sem comunhão do corpo. Não é sozinho, eu não vou evangelizar sozinho. Preciso de comunhão, preciso de corpo. Nem sem oração, que ninguém saia de casa sem orar, de maneira nenhuma. Nós não podemos evangelizar sem orar. Mas é a grande revelação do Senhor para esta hora. Segunda lição para nós, a fé. Terceira lição é a experiência de cada dia nós vermos como o Senhor nos sustenta. Meus irmãos, eu sei que os irmãos têm as vossas experiências, mas como é bom quando nós decidimos servir ao Senhor e o Senhor dá-nos aquilo que nós precisamos. Eu às vezes tenho até vergonha de contar, porque nunca fiz nada assim de especial. Por exemplo, um emprego. Não? Eu tive um emprego muitos anos. O pastor deve ter lutado muito para ter esse emprego. Eu até tenho vergonha de contar. Porque foi numa rua, encontrei uma pessoa, por acaso. Mas na véspera, o Senhor em profecia disse-me assim, meu filho, eu vou-te abrir uma porta que ninguém pode fechar. Domingo, segunda-feira abriu. Eu não conto isto muito porque tenho medo que os irmãos comecem a orar no domingo, está aqui uma fila de gente para orar, não é? A ver se na segunda-feira... Não, cada um tem a sua experiência. Meus irmãos, Deus faz tudo quando nós confiamos nele. Agora, eu ando obcecado com o emprego. Eu não posso orar, eu não posso evangelizar por causa do emprego. Então está bom, então cuide da sua vida. Não quero que Deus cuide, pois não? Cuide da sua vida. Força, esforce-se. Tijolos para o faraó, força. Não quer? Então faça como Elias. Entregar a vida. Mas é entregar mesmo. E vem a experiência diária. Como o Senhor cuida de nós, vida material, família, vida espiritual. O Senhor trata do seu povo. Amém? Que o Senhor nos abençoe.